Oi pessoal, meu nome é Ana e esse é o canal Vagando Entre Estantes. E no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês como foi a minha leitura do livro A Filha Perdida, da Helena Ferrante. E antes de passar pra vinheta, eu queria agradecer a Carol do Tem Que Ler. Foi ela que fez o novo layout do canal e a nova vinheta. Acho que vocês já viram nos últimos vídeos, mas eu não tive tempo de comentar por aqui que teria uma vinheta nova. Eu encomendei o serviço a Carol e ela foi incrível, ficou tudo maravilhoso. Se vocês tiverem interesse e quiserem contratar o serviço de design dela, eu vou deixar o link do canal dela aqui embaixo na descrição, assim como as redes sociais dela para vocês entrarem em contato. Então aguarda aí que depois da vinheta eu vou falar um pouquinho sobre o livro. A Filha Perdida foi o primeiro livro que eu li da Helena Ferrante. Por muita insistência da Tailândia e do Despino Histórias, ela já tinha lido, acho que a maioria dos livros dela, e então tinha me indicado, disse que era uma ótima leitura, que eu tinha que ler. Era pra eu ter começado pela série napolitana, só que como eu ainda não tinha os livros, eu acabei comprando antes A Filha Perdida e Um Amor Incômodo. Eu comecei por A Filha Perdida, aproveitei também, li em conjunto com a Tailândia e outras amigas. E foi muito interessante, eu adorei a leitura, e hoje eu vou falar um pouquinho dela pra vocês. Eu queria falar desse livro logo porque ele é um dos prêmios do sorteio de aniversário do canal. Por eu ter gostado tanto dessa leitura, eu quis sortear ele entre os meus seguidores. Então, se você ainda não está participando da promoção, corre que ainda dá tempo. Se inscreve no canal e vou deixar aqui nos cards o link pro vídeo que eu falei sobre as regras do sorteio para vocês participarem direitinho. Esse é um livro bem curto, a leitura foi bem rápida, na verdade. Eu só não li mais tão rápido porque eu li no final de agosto pro começo de setembro, que era uma época que estava bem agitada, bem cheia de coisa para fazer. Então eu não consegui ler em 3 dias corridos, mas eu li em dias alternados, mas foi muito bom. Esse livro tem muita coisa para se pensar e a Helena Ferrante consegue colocar vários elementos importantes, vários temas importantes para a gente refletir numa história tão curta e tão interessante, tão instigante. A gente não consegue largar o livro tão fácil assim. Eu só consegui ler em dias espaçados porque eu tava realmente sem tempo de pegar no livro. E o livro conta a história de Leda, uma mulher madura que se vê finalmente livre das filhas quando elas, já adultas, vão morar no exterior para estudar. Após um período de muito trabalho, ela resolve tirar umas férias numa cidade litorânea e, indo à praia todos os dias, ela se depara com uma família napolitana, numerosa e barulhenta, tão parecida com aquela da qual ela veio. Observando essa família na praia, para Leda destacam-se Nina, uma jovem mãe, e sua pequena filha Helena. E observar essa relação aparentemente perfeita entre as duas faz com que Leda comece a se relembrar aos poucos da sua própria experiência como mãe, nem sempre tão bela e perfeita. A Filha Perdida vai falar da maternidade em todas as suas facetas, em todas as suas variações, contrastando aquilo que é real e aquilo que é romantizado, ou seja, aquilo que se quer mostrar como algo bonito e perfeito e maravilhoso, sonho de toda mulher, e aquilo que é na realidade, que é um caminho cheio de percalços, dúvidas, muita culpa, muita dificuldade, principalmente para a mulher. Bom, de forma geral, a nossa sociedade romantiza demais a maternidade, né? A maternidade é vendida pra gente como o ápice da vida da mulher. É o momento em que toda mulher espera a vida toda, toda mulher quer ser mãe. E quando a mulher mãe, ela se realiza, ela deve se dedicar totalmente aos filhos e aparentemente esquecer de si mesma é algo bastante gratificante. Só que a gente sabe que não é bem assim, né? Eu nunca fui mãe, nem tenho o desejo de ser mãe pelos meus próprios motivos, mas eu sempre escutei isso a vida toda. Ah, você tem que ter filhos, o que é que você vai fazer quando você for mais velha? Quem é que vai cuidar de você? Ou então, ah, mas você tem muito amor para dividir com outra pessoa, você não vai se realizar nunca, toda mulher deveria ser mãe. Mas e os nossos desejos? Essas pessoas que ficam falando que toda mulher deve ser mãe, que toda mãe é feliz, que toda mãe tem uma vida perfeita, a gente sabe que é mentira. Porque essas mesmas pessoas que me dizem isso também são mães. E elas sabem que a vida não é tão fácil assim. Elas sabem que a maternidade não é esse mar de rosas. A gente romantiza demais a maternidade. E quando vem alguém que diz, ah, eu não quero isso pra mim, eu sei que uma mãe não é uma pessoa totalmente feliz, não é isso tudo que vocês dizem. Aí vem sempre aquele discurso, ah, mas nem tudo na vida é perfeito. E lógico que eu sei que na vida nada é 880, que nada é preto no branco, e que há momentos ruins e há momentos bons, mas a gente sempre vende a parte boa. É isso que sempre é vendido pra gente, é isso que faz às vezes algumas mães bastante frustradas e mulheres com problemas sérios de depressão, ansiedade depois que elas têm filhos, porque há uma cobrança muito grande em cima da mulher quando ela é mãe, porque ela deixa de ser uma pessoa e passa a ser uma função. Então aquelas pessoas que dizem, ah, mas toda mulher deve ser mãe, ah, você deve ter filhos, quando a pessoa já tem um que é que lhe empurrar mais 2 ou 3, e essa pessoa não vai cuidar da criança quando ela
estiver doente, ela não vai ficar com a criança pra você quando você tiver que pensar na sua vida profissional, se você quiser ter uma, se você quiser viajar, se você quiser se divertir. A mãe, ela é sempre uma obrigação, é a obrigação dela cuidar dos filhos, mesmo quando ela tem um marido, quando os filhos têm um pai, mesmo que não seja marido dela. Pra ele não existe essa cobrança. O homem é o perfeito pai quando passa o final de semana com os filhos. A mãe é relegada à pior categoria de mãe, ou simplesmente sair e deixar os filhos com a babá ou até com a própria avó para poder trabalhar, para poder ter uma vida além da maternidade. E aquela história de que quando você ficar velho você vai ficar sozinho. Ter filhos não te garante nada na velhice, não é uma garantia de que você vai ter eles quando você ficar mais velho. Não é à toa que tem tantos idosos por aí sendo cuidados por outras pessoas que não são os filhos deles. Tem filhos que pagam pessoas para cuidar de seus pais. Tem filhos que preferem deixar os pais num abrigo, num lar de idosos, né? Um nome bonitinho para asilo. E isso tudo é a minha experiência com uma pessoa que decidiu não ter filhos. O que eu sei sobre a maternidade real é aquilo que eu aprendi com a minha mãe, com a minha avó, com outras mulheres da minha família e amigas minhas que resolveram ter filhos. E para elas a maternidade real não é tão bonitinha quanto aquilo que querem vender pra gente. Tá, mas vocês devem estar pensando o que é que isso tudo tem a ver com o livro. Bom, é que quando a gente começa a ler o livro e enquanto Leda observa a relação de Nina com a filha e a relação delas com toda a sua família, ela vai relembrando como foi a própria vida dela desde o momento em que ela saiu da casa da mãe, que ela se casou, que ela teve filhos e toda a sua experiência como uma mãe real. E a partir do momento que ela começa a perceber isso, são jogados na nossa cara todos os seus sentimentos, os seus pensamentos mais íntimos e egoístas, por que não dizer isso? De uma mulher que passou por todo um caminho difícil e teve dúvidas e teve momentos contraditórios em relação à própria maternidade. Tá, mas vocês devem estar pensando, mas Leda não é uma pessoa de verdade, ela é um personagem. Ela é um personagem que retrata muito bem as mulheres reais. Você começa a ler o que ela tá pensando e todas as suas reflexões em torno das cenas que ela vê na praia e relacionando com as próprias lembranças da vida dela, você começa a vê-la como uma pessoa real. Ela é cheia de defeitos. A experiência nela não foi perfeita. Ela é uma pessoa cheia de dúvidas e contradições como todas nós. Leda passou a vida toda se debatendo entre aquilo que esperavam dela e aquilo que cobravam dela como mãe e aquilo que ela queria para si mesma. Ela seguiu aquele plano que todos os outros esperavam dela, né? Ela terminou os estudos, casou cedo, teve a primeira filha, começou a tentar equilibrar a relação dela com o marido, com as filhas, ser mãe, ter a própria vida profissional, se aperfeiçoar. E daí ela teve a segunda filha e essa conta, depois de um tempo, não estava mais fechando. Enquanto criava as filhas, Leda queria ser aquela mulher perfeita, a mãe perfeita, a profissional perfeita. E fazer tudo isso acabou cobrando um preço muito alto do psicológico dela. E a partir de determinado momento ela começou a perceber que algo não ia bem. Eu não vou contar muito mais sobre o que acontece na história a seguir, porque isso seria spoiler, eu acho que eu já falei até demais sobre o enredo, mas para vocês terem uma ideia de como a história vai se desenrolando. E ao longo da história, a Helena Ferrante vai mostrando pra gente as várias facetas da maternidade e todas as dificuldades que a Leda foi encontrando pelo caminho dela. Eu vou falar de alguns desses pontos aqui que levam a gente a uma reflexão maior sobre as dificuldades que a Leda encontra em ser mãe. A dificuldade em conciliar sua função com as suas próprias vontades, a perda de seus próprios gostos e personalidade para se dedicar aos filhos e ainda assim ser julgada por isso. O medo de não estar se dedicando o suficiente. A preocupação em dar aos filhos tudo aquilo que ela não teve. E ainda assim ver que os filhos escolheram seguir um caminho totalmente diferente. A vontade de largar, jogar tudo pro alto e mesmo assim ter que continuar calada e segurar todas as suas frustrações e todos os seus medos por medo de ser considerada uma péssima mãe. E ter que negligenciar e deixar de lado os seus estudos ou a sua profissão para cuidar dos filhos. Isso não é errado, eu não estou dizendo que seja algo errado. Uma mulher não pode escolher largar sua carreira e largar os estudos para cuidar dos filhos. Mas a questão é que isso não é cobrado do homem nunca. O homem pode continuar com a carreira dele porque ele não pode deixar aquilo para cuidar dos filhos. E se algum homem tenta equilibrar a carreira com criar os próprios filhos, ele é um pai perfeito, ele é um pai herói. Mas a mulher, quando faz os dois, não. É a obrigação dela. Entende a diferença das relações? Ser considerada uma péssima mãe porque às vezes pensa em si mesma, enquanto o pai é um pai perfeito só porque pega os filhos no final de semana. Ter sentimentos contraditórios ao se ver longe da filha. A Leda passa por vários momentos assim, principalmente no começo da história, em que ela se sente livre, ela realmente tem a vida agora só pra ela. As filhas estão criadas, são adultas, elas estão tendo a vida delas. E ao mesmo tempo, ela fica se sentindo culpada por não estar o tempo todo ligando pra saber como é que as filhas estão. As várias facetas da maternidade também são retratadas através dos vários tipos de mãe que são representadas
reveladas na obra. Nós temos a Leda, que observamos seus mais sinceros sentimentos e pensamentos mais egoístas e difíceis de admitir até para si mesma. Nós conhecemos Leda daquela forma que a minha mãe costuma chamar de o véu da educação, o véu da sociedade, que é aquilo que a gente passa para os outros, né? A Leda, ali, ela é pra gente uma pessoa real, porque ela não tá com aquela máscara que ela coloca para a sociedade, que a maioria das pessoas usa, né? E as pessoas têm medo de mostrar que são falhas, que são pessoas que são reais, porque tem medo de serem julgadas. Mas mães que não gostam dos filhos, elas gostam dos filhos, mas ninguém é perfeito, e você não é perfeito só por ser mãe. A Leda, ela tenta passar para os outros a imagem de uma mulher séria e segura de si, só que ela é uma mulher real, cheia de dúvidas, defeitos, mas que se esforçou para criar suas filhas da melhor forma que ela pôde, e tentando não perder a sua essência dentro desse caminho cheio de percalços. E também temos Nina, que é uma jovem mãe que ainda está tentando demonstrar para os outros que ela era uma mãe perfeita, totalmente dedicada à filha, mas diante da numerosa família do seu marido, ela parece nunca estar à altura do que eles esperam dela. Sempre tem alguém para dar pitaco na vida dela, ou até mesmo querer controlar a forma como ela cria a própria filha. Perdida entre suas próprias limitações e seus desejos, ela começa a ver em Leda uma amiga em que ela pode confiar, uma pessoa que vai entender como ela se sente. E totalmente diferente dessas duas, nós temos Rosária, que é uma mulher mais velha, que está grávida de seu primeiro filho. Ela é a cunhada de Nina, e ela meio que tenta mostrar a Nina como é a melhor forma de criar a Helena. Só que a Rosária ainda não foi mãe, ela ainda tá grávida, ela esperou a vida toda pelo primeiro filho, mas ela não tem experiência nenhuma como mãe. E talvez por isso mesmo ela tenha uma visão totalmente romantizada da maternidade. E isso fica bem claro nas cenas dela com a Nina e com a Helena. Ela fica tentando ensinar a Nina como criar a própria filha, e em contrapartida ela sempre mima a Nina e trata ela com todo o carinho e todas as concessões de uma tia. Para Helena, Rosária é uma tia. Uma tia não tem que aguentar todas as birras da sobrinha. A Rosária pode mimar a Helena do jeito que ela quiser, porque ela é uma tia, ela não é mãe. A mãe é que tem que dar limites. A mãe é que acaba sendo vista como a ruim pela filha, porque não dá o que a filha quer o tempo todo. E também a mãe de Leda, que não aparece na história propriamente. Nós a vemos através das memórias da Leda, que vê na mãe dela algo que ela nunca quis ser para as próprias filhas. E em meio a toda essa confusão de pessoas com emoções e personalidades diferentes, temos um objeto inanimado, uma boneca. Nani, a boneca de Helena, atrai a atenção de Leda desde o começo, em que ela começa a observar a boneca como centro das relações entre Nina e Helena. Confusa entre suas memórias e aquilo que ela observa no presente, Leda acaba criando uma obsessão bastante estranha pela boneca, que desencadeia reflexões mais complexas e profundas, trazendo à tona segredos e emoções que a própria Leda tinha dificuldade em pôr em palavras, até para si mesma. Como ela mesma diz logo no início do livro, as coisas mais difíceis de falar são aquelas que nós mesmos não conseguimos entender. Eu acho que toda a narrativa do livro é permeada por essa frase. Por isso que ela é tão marcante e todo mundo acaba comentando sobre ela na resenha. A Filha Perdida é um livro curto com a narrativa extremamente rápida, porém cheia de significado, proporcionando diversas reflexões, não só sobre a condição feminina, mas como sobre a maternidade e suas implicações emocionais e sociais, além da complexidade das próprias relações humanas, principalmente as relações familiares. Essa foi com certeza uma das minhas melhores leituras de 2017, e são várias reflexões que eu vou levar para a vida, e me fez pensar bastante sobre a maternidade. Talvez esse livro ajude outras mulheres a perceberem que talvez elas não devam se sentir culpadas pelas cobranças dos outros sobre a sua própria relação com os filhos ou a forma como ela decidiu criá-los, mas que é possível ser uma pessoa de verdade, que você não é só uma função, você continua sendo uma mulher com os seus próprios desejos, as suas próprias necessidades, que ninguém é obrigado a ser perfeito, né? Bom, é isso. Eu não sei se eu consegui expressar tudo o que eu queria com essa resenha. Eu tentei anotar os pontos principais para falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dá um curtir aqui embaixo, compartilha esse vídeo, deixe também seu comentário. Se você já leu esse livro e tem algum ponto que você discorda do que eu falei, deixe nos comentários as suas próprias impressões também. E se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita aí e se inscreve. Participe, que ainda tá tempo de participar do sorteio de aniversário do Vagando Entre Estantes. As regras do sorteio estão aqui na descrição, assim como no vídeo de divulgação do próprio sorteio. Não deixem de participar. Boas leituras e até a próxima!